Oi, pessoal, eu me chamo Eduarda, sou nutricionista hoje, mas hoje eu vou contar para vocês o meu relato de como eu fiz aos 22 anos para ter 12 mil reais acumulados e investidos, sendo praticamente uma universitária quebrada. Primeiro, eu preciso começar falando sobre a minha família de origem e explicar como era essa questão de dinheiro na minha casa. Eu tenho pais muito estáveis, e isso é muito bom. Eu falo no sentido de relacionamento, de trabalho, de desenvolvimento. Então, eles são pessoas muito estáveis e isso trazia muita estabilidade para o meu lar. Mas desde criança eu tive contato com dinheiro e também aprendi a guardar e a dividir por porcentagens desde os meus 9 anos. Isso porque meus pais são cristãos, então eles acreditavam que toda a minha mesada, 10% da minha mesada, tinha sim que é, ser dado de dízimo. Então, a partir daí, eu já aprendi que 10% não era meu do total. Então, todo mês eu tirava 10% e dava de dízimo, que na época era praticamente uma oferta, né, de tão pequenininho que era o dinheiro. Mas isso me fez ter um primeiro contato com dinheiro e o restante eu economizava desde o meu primeiro contato para comprar alguma coisa que eu quisesse em algum momento que eu encontrasse alguma coisa. Eu lembro de algumas vezes economizar para comprar uma Barbie específica ou economizar para comprar algum caderno que eu queria ou alguma agenda que era um pouco mais cara. Era porque eu tinha acesso à mesada. Depois de um tempo, eu percebi que a mesada nunca ia crescer, né? Então, eu tive meu próprio negócio, eu fazia trufas e vendia em casa. E isso me deu um certo rendimento durante uma época de um tempo aí da minha vida. E foi muito bom, porque foi pela primeira vez que eu vi bastante dinheiro, mas também entendi que eu tinha que pagar pelos custos do chocolate, pelos custos dos recheios e tudo mais. Então foi o primeiro momento que eu entendi que eu precisava pagar também pelos recursos que eu usava para poder ter dinheiro. Então eu venho desse cenário nada apocalíptico, porque meus pais sempre foram muito responsáveis financeiramente. Meus pais sempre se dedicaram para dar tudo que eu precisava no sentido geral, tipo de alimentação, comida e estabilidade, mas ao mesmo tempo eu tive contato com como eles administravam as finanças de casa, como eles não se envolviam em muitas dívidas para parecerem mais ricos, e isso foi o que eu aprendi com eles. Então, que é difícil eu falar que eu fiz tudo sozinha, porque na verdade muitas coisas vieram do ensinamento deles. A gente não tinha o hábito de comer fora, até porque a gente nem gostava muitas refeições que a gente acabava fazendo fora, como lanches, a gente achava ruim a qualidade, então a gente acabava não comendo fora, até pela questão de saúde, e nisso fazia a gente economizar e a gente tinha uma qualidade de vida boa. Não tô falando que a gente era rico, muito pelo contrário, eu venho de uma realidade que eu era bem pobre e, e tinha pouco acesso a muitas coisas. Eu fiz escola pública a maior parte da minha vida, eu não tinha acesso a um plano de saúde durante a minha vida inteira, praticamente. Então então esse é o cenário de uma pessoa que não tem muitos recursos também, não dá para pagar uma escola particular, não dá para pagar coisas mirabolantes, só dá para sobreviver. Então, pensando assim, esse foi o meu cenário. Eu me mantive tendo acesso a dinheiro, assim, até a minha adolescência, os meus 17 anos, eu ainda tinha um acesso ao dinheiro mensal. E eu acabava economizando, guardando para coisas que eu queria. Então, por exemplo, eu economizava para comprar uma maquiagem ou um pincel ou algo do tipo que me fazia que eu queria, né, na época.
Então eu sempre fui essa pessoa da economia pensando que eu quero algo, então eu vou guardar. E eu só guardava assim, literalmente debaixo da cama ou dentro de um cofrinho, não tinha nada é, rendendo nessa época. Aí aos 17 anos eu fui fazer faculdade e a faculdade era pública, então eu não pagava mensalidade, meus pais não pagavam mensalidade, mas acabava que tinha os custos de moradia, energia, água, luz, internet, alimentação, tudo que eu estivesse gastando, tudo, eu precisava me manter viva, né, durante o período que eu estava na faculdade. Então, meus pais resolveram investir nisso e me deixaram ir para a faculdade, pensando que eles teriam esses gastos comigo, de alimentação, moradia e tudo mais. E com base nisso, eu podia gastar um valor que eles me davam mensalmente. Esse valor, ele não era gigante a ponto de eu conseguir fazer grandes investimentos e também, se eu quisesse gastar tudo no mês, eu também poderia gastar tudo no mês. Então, pensando assim, eu vejo que eu fazia o melhor que eu podia com a realidade que eu tinha. Então, aos 17 anos, eu morava num pensionato que era muito caro. Ele consumia praticamente tudo que eu tinha de recursos. Então, o meu primeiro objetivo nesse período foi achar uma casa, uma moradia que fosse mais barata. Eu consegui uma casa, no segundo período da faculdade, eu consegui uma casa bem mais barata. Era tipo um cativeiro, mas bem mais barata. E era perto de tudo. Perto de supermercado, perto da faculdade, eu podia ir a pé e não precisaria ter gastos com deslocamento, que era um peso também. E também tinha supermercado, academia, farmácia, padaria, tudo que eu quisesse bem pertinho. Então, era um cenário perfeito. Nesse início, eu não gastava muito com alimentação, porque eu não comia fora, a não ser no universitário, a não ser no restaurante universitário. E esse é um ponto muito importante, porque eu via muitos universitários no mesmo cenário que eu, gastando muito com alimentação, ou gastando indo comer fora em outros restaurantes, porque não gostavam, ou porque a comida era ruim, ou porque tinham vários preconceitos também. Mas eu costumava almoçar e jantar no restaurante universitário porque a refeição era R$ 2. Então é muito difícil competir com R$ 2 versus um prato de 10, 15, 20, R$ 30 em qualquer outro lugar que a gente fosse comer. Então eu passava meu dia na faculdade e consumia praticamente R$ 4 ali de almoço e jantar. Não eram todos os dias, tinha dias que eu ia jantar em casa, mas eu já tinha uma economia. Meli, mas eu já tinha uma economia, pensando que eu não teria um gasto maior fazendo comida, gastando com gás, energia, os meus próprios recursos em casa. Então, eu economizava bastante nessa época. Outra coisa era durante a tarde eu não comia lanches caros lá na cantina. Eu me resguardava para consumir pelo menos R$ 2 de tarde também, que era um cafezinho coado e um pão de queijo. Nem todos os dias eu comia, mas sempre eu levava também uma fruta na minha mochila que eu acabava consumindo entre as refeições e isso me dava uma estabilidade para aguentar até o horário do jantar. Então eu economizava o máximo que eu consegui nesses 5 anos. Eu diminuí muito os meus gastos no segundo período, mudando de casa. Isso fez com que a moradia caísse pela metade, assim. Então, eu aumentei a porcentagem que eu tinha para guardar. E sim, eu guardava. E depois, no último ano de faculdade, eu dividi casa com mais duas pessoas, o que fez cair um pouco mais
os meus gastos com aluguel e até energia, luz, internet, porque acabávamos dividindo tudo em três e acabava que os gastos ficavam bem mais em conta. E aí, aos 22 anos, eu tinha juntado 12 mil reais. Claro que não dá para falar que eu não tive ajuda de ninguém, porque simplesmente os meus pais estavam praticamente me bancando na faculdade. E mesmo que eu fizesse algumas coisas para ter um dinheirinho a mais nesse período, nada era tão expressivo quanto guardar dinheiro. Nada era tão expressivo quanto guardar o dinheiro que eu recebia mensalmente. Então, eu guardava e eu guardava investido em alguns CDI, CDB. E apesar de ser um pouco de dinheiro, ser pouco dinheiro olhando no cenário geral da vida, a gente sabe que esse valor não é muito dinheiro, mas também me fazia pensar assim, que pelo menos eu tenho esse valor caso eu precise fazer alguma coisa ou me deslocar para algum lugar. E eu sempre me mantinha colocando mais dinheiro ali dentro. Então isso fez com que eu sempre que eu juntasse um dinheiro, mesmo sendo uma universitária quebrada. E também o que eu fazia era eu não gastava com festas universitárias, eu não tinha vícios, eu não gastava com festas universitárias, que são caras, pelo que eu me lembro, era mais ou menos uns R$ 300 para você ir para uma festa universitária, assim, dessas grandes. Então, eu não ia nessas festas, até porque eu sou cristã, então eu não ia, não gastava com isso. Segundo ponto eu não tinha. Terceiro ponto eu não tenho vícios, então eu não alimentava nenhum vício, como cigarro, bebida, ou qualquer outro tipo de coisas que fossem realmente drenadores de todo o dinheiro que a gente ganha. Então, por isso, eu acabava economizando muito mesmo sendo bem pobre e tendo um estilo de vida bem pobre. Porque, igual eu falei, a casa que eu morava na faculdade era literalmente um cativeirinho. Segunda coisa, e mantendo um estilo de vida bem pobre, simples e humilde o máximo que eu conseguia. Então, primeiro ponto, eu diminui meus gastos com moradia. Segundo ponto, eu não gastava com transporte. O transporte, eu escolhi morar bem perto da minha graduação para não ter gastos com transporte, então eu me deslocava a pé até a faculdade e da faculdade até o topo da faculdade. A gente tinha um ônibus universitário ou a carona. Então isso fazia com que eu economizasse muito dinheiro todos os dias e mensalmente. Eu economizava com alimentação em geral, com comida em geral, mas assim, ainda assim eu priorizava ter um estilo de vida saudável. Eu andava muito para fazer compras de supermercado, eu andava muito na própria graduação e comia frutas, vegetais, mais do que qualquer bolacha, fandangos, coisas assim, hambúrgueres e tudo mais, porque eu priorizava muito a minha qualidade de vida, minha saúde e também o meu bolso. Então é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, o intuito desse vídeo é fazer com que, se você é novo e os seus únicos gastos são literalmente poucos, ainda você não tem financiamentos, dívidas, compras de carro, nem nada muito grande, mirabolante acontecendo na sua vida, priorize guardar o dinheiro. E eu não falo guardar e usar tudo depois, mas guardar o máximo que você conseguir, porque enquanto a gente é jovem, o dinheiro é pouco, mas com o passar dos anos ele vai rendendo e isso vai fazendo com que ele cresça para você ter uma melhor qualidade de vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ele não tem o intuito de falar que todos os universitários podem juntar 12 mil reais aos 22 anos, mas é um cenário que é possível acontecer. Eu via universitários muito mais ricos do que eu, no sentido
de visual, né? Tinha pessoas que tinham carro, casa, tinham pessoas que tinham acesso a carro, tinha pessoas que tinham acesso a muitas coisas e consumiam e gastavam muito dinheiro. Talvez eles não precisassem economizar. E tinha universitários que gastavam muito dinheiro com bebidas, vícios. E nesse sentido, eu priorizei economizar ainda jovem. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Tchau!